O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Estamos de volta com o nosso programa. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, dizia Jesus nas bem-aventuranças. Muitos bem-aventurados são cristãos, participam da igreja, participam da história da igreja, dando a sua vida pelas pessoas mais pobres, pela justiça social, pelas causas sociais. A gente vai ver a história de vida do Chico Whittaker, que desde a juventude, lá na universidade, tem feito um grande trabalho em prol da justiça social. Na CNBB, na sua vida, na sua história, no exílio, um homem que no alto dos seus 80 anos continua firme, jamais se omitindo, mas buscando ser um bem-aventurado. Acompanhe conosco. Uma vida inteira dedicada à luta pelos menos favorecidos. Chico Whittaker é arquiteto, político, ativista social. Já atuou de diversas formas em busca de promover a igualdade entre todos. Uma missão que começou ainda bem cedo. Olha, isso já lá vão mais de 60 anos que me aconteceu isso, né? Uma pessoa que eu era da Juventude Universitária Católica, anos 50, e um teólogo francês nos influenciou muito, a nossa geração, e ele tinha uma colocação que foi essencial. Ele dizia: a pior prova de desamor, o pior pecado que você pode fazer é se omitir diante da injustiça, diante da miséria. Isso na nossa cabeça de jovens, isso entrou como uma espécie de vírus. E uma vez que entrou, aí não tem mais jeito. A missão de Chico sempre esteve associada à fé. Além de ter sido presidente da Juventude Universitária Católica nos anos 50, ele também foi assessor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na década de 60 e ainda hoje está ligado à CNBB. E fé para Chico está diretamente ligada à ação. Se eu acredito no amor, se acredito em Deus, se acredito que eu sou irmão de todos os outros seres humanos, isso, digamos, pertenço à natureza, automaticamente eu não posso me omitir quando o ser humano, o outro, está sendo esquecido, pisado, olvidado, quando a natureza está sendo destruída. Automaticamente eu tenho que trabalhar, ou seja, eu não posso me omitir. Ao longo da luta social, a fé de Chico foi testada várias vezes. Um momento de maior dificuldade foi o exílio durante a ditadura militar. Ficou por 3 anos na França, depois foi para o Chile. Mas com o golpe de Estado promovido por Pinochet, Chico precisou voltar para a França. Mas mesmo diante das provações, ele nunca perdeu a esperança. Nunca se abalou a fé. O que abalou muitas vezes foi a coragem. Que precisa muita coragem, sempre.
principalmente quando as situações são muito difíceis. Aí, às vezes, dá vontade de desistir. Mas a gente não pode desistir, porque se desiste, como é que faz? Morre. Desistir é morrer. Depois de mais de 6 décadas de luta, de 3 exílios, da luta contra 2 ditaduras militares e de muitas conquistas, qualquer um pensaria em parar e descansar. Qualquer um, menos Chico Whittaker. Agora, aos 80 anos, eu resolvo me interessar por um assunto que eu nunca tinha estudado, nunca tinha aprofundado nada, e que é um drama para o Brasil, do qual a grande maioria dos brasileiros não tem consciência, que é o perigo do nuclear. Então eu estou agora engajadíssimo numa tentativa, clamando, eu e vários outros, mas poucos, muito poucos, clamando no deserto para que as nossas autoridades políticas, que deveriam cuidar do bem comum, acordem para os riscos que elas estão criando para a população brasileira ao tentar impor na nossa sociedade a produção de energia elétrica através de reatores atômicos. E no alto dos 82 anos, ainda cheio de entusiasmo, Chico olha para o passado com alegria e agradece a Deus por tudo que viveu. Eu diria, não faria de forma diferente. Pediria para as coisas acontecerem para eu ter vivido o que eu vivi. A ação de Deus é esse processo na vida da gente que constrói a nossa vida. E é quando ela é necessariamente na direção da solidariedade humana. Isso eu sinto a ação de Deus. Obrigado, Chico Whittaker, por ter acolhido a nossa equipe na sua casa para dar esse testemunho da sua história. Fé e política caminham juntas. Ambas buscam o bem, a alegria, o amor, a paz, a realização dos sonhos, o bem comum da nossa sociedade. Deus abençoe você. Obrigado pelo seu testemunho. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Eu volto já para os nossos momentos de sorteio, para o momento da oração e uma reflexão sobre o tema de hoje. Fé e política caminham juntos. Eu volto rapidinho. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus.